pare agora. Pare tudo o que você está fazendo nesse exato momento. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não chegou até você por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi sorte. Deus está pedindo uma resposta sua hoje, e o que você decidir aqui vai mudar tudo o que está pela frente. A sua vida financeira, a sua saúde, o seu casamento, as portas que estão fechadas há anos, as pessoas que você ainda não conheceu, mas que já estão sendo preparadas para entrar na sua história. Tudo depende da resposta que você vai dar agora. Eu sei que parece forte, mas se você tem mais de 35 anos, se você já passou por coisas que ninguém imagina, se você já chorou escondido no banheiro enquanto fingia para os outros que estava tudo bem, então você sabe que existe uma hora na vida em que Deus para de pedir e começa a exigir. E essa hora é agora. Me responde uma coisa. Você tem sentido nas últimas semanas uma inquietação no peito que não vai embora? Tem acordado às 3 da manhã, às 4 da manhã, sem motivo nenhum, com o coração apertado? Tem chorado no meio da louça, no trânsito, antes de dormir, sem saber explicar por quê? Tem visto números repetidos em todo lugar? Isso não é depressão. Isso não é cansaço. Isso é Deus batendo na porta da sua alma. E Ele já está cansado de bater. Hoje Ele veio fazer uma pergunta direta. Se você responder certo, tudo se alinha. Se você ignorar mais uma vez, a porta se fecha e você passa mais um ano correndo atrás de coisas que nunca foram para você. Mas escuta uma coisa antes da gente continuar. Tudo o que você está sentindo, essa inquietação, essa pressão, esse cansaço da alma, não é apenas um momento difícil. É o sinal de que Deus está te preparando para algo grande, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tem trabalhado tanto para te confundir, te enfraquecer, te fazer duvidar do seu chamado. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é um caminho diário que vai te ensinar a reconhecer a voz do Pai no meio do barulho, a dar a resposta certa quando Ele te chamar e a se proteger das forças que tentam te calar antes do tempo. O link está no primeiro comentário desse vídeo. Esse conteúdo desafia as narrativas do sistema e já tentaram silenciá-lo. Baixe agora, enquanto ainda está disponível, e comente aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a confusão que tem te paralisado nos últimos meses. Porque você precisa entender uma coisa que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo nunca vão perceber. Deus já vem falando com você há muito tempo. Há semanas, talvez há meses, talvez há anos. E você não escutou. Não porque você é mau, não porque você é desobediente, mas porque ninguém nunca te ensinou a língua que o céu fala. A linguagem de Deus não é a linguagem dos homens. Ele não chega aqui escrevendo carta. Ele não manda mensagem no celular. Ele fala através de sinais, de pessoas, de sentimentos, de pequenos acontecimentos que parecem coincidência, mas não são. E eu vou te listar agora exatamente os sinais que ele tem mandado para você. Preste atenção, porque pelo menos 5 deles você vai reconhecer na sua vida nesse exato momento. O primeiro sinal é o despertar de madrugada. Aquela hora estranha, 3h03, 3h33, 4h44, quando você acorda do nada, sem barulho, sem sonho ruim, e fica olhando para o teto. Os místicos chamam isso de hora santa. Os pastores chamam de hora do Espírito. E a ciência? A ciência também já reconheceu que existe um pico de melatonina e de atividade da glândula pineal nesse horário. Não é coincidência. É o seu corpo abrindo um canal que durante o dia fica fechado pelo barulho do mundo. E nesse momento, se você prestar atenção, vai sentir uma presença. Não é medo, não é assombração. É o Pai sentado na beira da sua cama, esperando você abrir os olhos para conversar com Ele. O segundo sinal é o choro repentino. Você está fazendo qualquer coisa, lavando louça, dirigindo, vendo um comercial de margarina e do nada cai uma lágrima. Não tem motivo. Ninguém morreu. Ninguém te magoou nesse instante. Mas a lágrima vem. Isso é o que a Bíblia chama de quebrantamento.
É o Espírito Santo lavando por dentro o que você não consegue lavar com palavras. Cada lágrima dessas é uma camada de mágoa antiga sendo retirada de você para que algo novo possa entrar. O terceiro sinal é o sonho com pessoas mortas ou com lugares da sua infância. Você sonha com a sua avó que já se foi, com a casa onde você cresceu, com a igreja que você frequentava quando era criança. Isso não é saudade. Isso é o Pai te lembrando de onde você veio, porque você esqueceu para onde estava indo. Toda vez que você sonhar com a sua infância nesse momento da sua vida, anota num caderno, porque Deus está te entregando uma chave de volta para o seu propósito original. O quarto sinal é o cansaço inexplicável. Você dorme 8 horas e acorda morto. Você toma café e nada acontece. Você se arrasta o dia inteiro e ninguém entende, nem você. Os médicos não acham nada. Os exames dão tudo certo, mas você está esgotado. Isso é cansaço espiritual. É o seu corpo gastando energia para sustentar uma vida que já não é mais a sua. Você está vivendo no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, e o seu espírito está gritando para você parar. Quando Deus quer te chamar para um caminho novo, Ele primeiro tira a sua força para o caminho antigo. É assim que funciona. O quinto sinal, e esse é o mais forte de todos, é a sensação de que você não pertence ao lugar onde está. Você olha para a sua casa, para o seu emprego, para algumas pessoas ao seu redor e sente um vazio. Não é depressão, é discernimento. É o Pai te mostrando que aquele lugar já cumpriu o papel dele na sua história. E agora, se você ficar, vai apodrecer junto com o que ficou para trás. Se você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, comenta aqui embaixo agora a palavra "Estou ouvindo", porque eu preciso saber quem é a pessoa que está realmente sendo chamada nesse momento. E aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque os próximos vídeos vão completar essa mensagem de uma forma que você não pode perder. E agora você deve estar se perguntando: tudo bem, eu reconheci os sinais, mas se Deus está me chamando, por que a minha vida não está mudando? Por que eu continuo travado no mesmo lugar? Por que o dinheiro não chega? Por que a saúde não volta? Por que a paz não vem? E essa é a pergunta certa, porque a resposta dela é uma das verdades mais escondidas da espiritualidade. E eu vou te entregar essa resposta agora, mas antes preciso te dar uma proteção, porque o que você vai ouvir a seguir é o tipo de informação que muda destinos, e por isso o inimigo trabalha duro para não deixar essa verdade chegar até quem precisa dela. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é um manual diário que ensina exatamente como interpretar cada um desses sinais que você está recebendo, como responder a cada chamado de Deus e como destravar a sua vida em 21 dias seguidos de prática. Cada dia tem uma oração específica, um movimento prático, uma palavra de revelação. Quem segue até o final relata transformações financeiras, abertura de portas em relacionamentos, cura de doenças que os médicos não explicavam. Não é mágica, é obediência ao plano que o Pai já tinha desenhado para você desde antes de você nascer. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Eu preciso te alertar de novo. Esse conteúdo já foi denunciado, já foi escondido em algoritmos, já tentaram apagar de várias formas. Baixe agora enquanto está no ar e comente aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é mais do que uma palavra, é um decreto. É você se posicionando diante do céu e dizendo: eu aceito, eu respondo, eu vou. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a parede invisível que tem te impedido de prosperar. Porque existe uma razão muito específica para você ainda estar travado, mesmo sentindo o chamado de Deus tão forte. E essa razão não é o que os pastores te disseram, não é o que os terapeutas te disseram, não é falta de fé, não é falta de esforço, é outra coisa, e essa coisa tem um nome. A razão pela qual você ainda não respondeu a Deus se chama acordo silencioso. E eu vou te explicar o que isso significa
de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido antes. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua infância ou da sua juventude, você fez acordos silenciosos com a dor, com o medo, com a culpa, com a vergonha. Acordos que ninguém ouviu, nem você mesmo percebeu que estava fazendo. Você disse para si mesmo coisas como: eu não mereço ser feliz. Dinheiro não é para mim. Eu sempre vou ser sozinho. Na minha família ninguém vence. Eu nasci para sofrer. Eu sou a versão do meu pai. Eu sou a versão da minha mãe que sofreu. Cada uma dessas frases, mesmo dita por um instante, virou um contrato espiritual. E enquanto esses contratos não forem cancelados, Deus não consegue entrar. Por quê? Porque Deus não invade. Deus respeita o livre-arbítrio. Se você assinou um contrato dizendo que é pobre, Ele não vai te dar a riqueza enquanto você não rasgar esse contrato. Se você assinou um contrato dizendo que não merece amor, Ele não vai te mandar o homem ou a mulher dos seus sonhos enquanto você não cancelar essa palavra. E é exatamente nesse ponto que 95% dos brasileiros acima de 35 anos estão travados. Eles oram, eles jejuam, eles vão para a igreja, eles fazem tudo certo por fora. Mas por dentro, lá no fundo, ainda existe um contrato escrito com o sangue da dor que ninguém leu. E esse contrato anula tudo o que eles pedem. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou pensando: ah, eu não consigo, isso é demais para mim, eu não sou desse nível, gente como eu não chega lá. Você já disse alguma dessas frases na semana passada? Provavelmente sim. E cada vez que você fala, você renova o contrato. Cada vez que você fala, você prorroga a sua própria miséria por mais um ano. Isso explica por que pessoas com talento ficam paradas. Isso explica por que pessoas que oram não veem resultado. Isso explica por que você assiste tantos vídeos como esse, sente o coração arder, mas no dia seguinte tudo continua igual. Não é falta de Deus, é excesso de contrato. E tem mais. Existe um segundo tipo de acordo silencioso, e esse é ainda mais perigoso, porque ele não vem de você, ele vem da sua linhagem. São palavras que foram ditas pelos seus avós, pelos seus bisavós, sobre a sua família. Palavras como: nessa família, ninguém prospera. Nessa família, os homens são todos infiéis. Nessa família, as mulheres sofrem sozinhas. Nessa família, a saúde sempre falha depois dos 40. Cada uma dessas frases criou um padrão energético que passa de pai para filho, de mãe para filha, e que continua se cumprindo geração após geração até alguém decidir parar. E você sabe quem é essa pessoa? É você. Você foi escolhido para ser o ponto final. Você foi escolhido para quebrar o ciclo. Por isso a sua vida é tão pesada. Por isso você sente que carrega uma mochila que não é sua. Porque não é. É a mochila de 100 anos de família, e você foi designado para abrir e jogar fora. Mas como? Como cancelar esses acordos? Como sair desse jogo de camadas onde você é o alvo principal? Antes de eu te entregar o passo prático, e eu vou te entregar daqui a pouco, com palavras específicas que você vai falar em voz alta, eu preciso reforçar com você uma proteção que é absolutamente fundamental nesse momento. Porque quando você começa a perceber esses acordos, quando você começa a se posicionar para quebrá-los, o ambiente espiritual ao seu redor se agita. E muita gente desiste exatamente no momento que estava prestes a virar a chave. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é o instrumento espiritual que vai te guiar dia após dia para identificar cada acordo silencioso da sua vida e da sua linhagem, e cancelar com palavras, com rituais de oração e com atos de obediência o que está te impedindo de receber a resposta de Deus. Existe um dia inteiro do livro dedicado à quebra de contratos de pobreza. Outro dia dedicado à quebra dos votos de solidão. Outro dia para cancelar maldições familiares. Outro para selar o seu mental contra os acordos invisíveis que você ainda faz sem perceber. É um trabalho profundo, fundamentado na palavra, simples de aplicar, e ao mesmo tempo devastador para tudo o que te trava. O link está no primeiro comentário desse vídeo. E eu preciso te avisar mais uma vez.
Esse material já foi atacado, já foi escondido, já tentaram desabilitar várias vezes, porque ele vai contra a narrativa de que o brasileiro de 40, 50, 60 anos não pode mais começar de novo. Baixe agora, enquanto ainda está acessível, e venha aqui embaixo comentar: "Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital." Quando você escreve essa frase, você não está só comentando um vídeo. Você está rasgando na frente do céu o contrato antigo que tinha sido feito sem você perceber. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra os anos perdidos. Porque chegou a hora de eu te entregar a pergunta exata que Deus está fazendo para você hoje, a resposta que Ele quer ouvir da sua boca e o caminho prático para a sua vida começar a mudar, de verdade, ainda essa semana. Presta muita atenção, porque o que vem agora é o coração desse vídeo, e cada palavra foi colocada aqui com um propósito. A pergunta é simples, mas ela é uma das perguntas mais pesadas da Bíblia. Deus está te perguntando: você confia em mim mesmo sem ver? Pronto, é essa a pergunta. Parece pequena, mas é a pergunta que fez Abraão sair da terra dele aos 75 anos sem saber para onde estava indo. É a pergunta que fez Moisés voltar para o Egito com uma vara na mão para enfrentar um faraó. É a pergunta que Jesus fez para os discípulos no meio da tempestade. É a pergunta que Maria respondeu quando o anjo apareceu e ela disse: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." E hoje ele está fazendo essa pergunta para você. Você confia em mim mesmo sem ver? Você está disposto a dar o próximo passo mesmo sem garantia? Você está disposto a soltar a margem mesmo sem saber se a outra margem existe? E aqui está o problema. Você quer ver primeiro para depois confiar. Você quer a garantia, quer o sinal claro, quer a certeza, quer o saldo na conta, quer a oferta de emprego, quer o nome da pessoa, quer o resultado do exame. E aí você vai confiar. Só que não funciona assim. No reino, a confiança vem antes da vista, a obediência vem antes da prova, o passo vem antes do chão aparecer. E enquanto você ficar parado esperando ver para confiar, Deus vai ficar parado esperando você confiar para mostrar. É um impasse. E é por isso que tantos brasileiros honestos, tementes, trabalhadores ficam presos por anos na mesma situação. Não é Deus que parou, é você que travou. Então qual é a resposta? Como você responde essa pergunta de Deus? A resposta não é uma frase mística, não é uma fórmula mágica. A resposta é um conjunto de 3 movimentos práticos que você precisa fazer ainda nessa semana, e eu vou te entregar agora cada um deles, com detalhes, para você sair desse vídeo sabendo exatamente o que fazer. O primeiro movimento é o do reconhecimento. Você precisa, de joelhos ou sentado, em voz alta, em algum momento das próximas 24 horas, dizer uma frase específica. Anota essa frase no celular, anota num papel, pode até pausar o vídeo se precisar. A frase é a seguinte: Pai, eu reconheço que estou travado. Eu reconheço que tentei do meu jeito e não funcionou. Eu reconheço que preciso de Ti, e a partir de hoje eu paro de querer entender tudo antes de obedecer. Aqui estou. Manda. Eu vou. Pode parecer simples, mas essa frase é a coisa mais difícil que um adulto de mais de 35 anos consegue dizer, porque ela exige que você abandone o controle. E o controle é o último ídolo que a gente solta. A gente solta o álcool, a gente solta o cigarro, a gente solta os relacionamentos errados, mas o controle é o que mais custa. E enquanto o controle estiver com você, Deus não pode te conduzir. O segundo movimento é o do desapego prático. Olha para a sua vida agora e responde mentalmente: qual é a coisa, ou a pessoa, ou o hábito, ou a situação que você sabe há tempos que precisa soltar, mas você fica adiando porque dá medo? Pode ser um emprego que te suga há anos, pode ser uma relação onde você é maltratado e finge que está tudo bem, pode ser um pecado escondido que você alimenta dentro de casa, pode ser uma amizade que te puxa para baixo. Pode ser até um vício no celular, em jogos, em redes sociais, que está consumindo o tempo que era para ser dedicado à oração. Você sabe o que é. Você sabe agora enquanto eu falo.
Você está pensando exatamente naquilo. Deus está pedindo para você soltar. Não é desistir, é soltar, abrir a mão, deixar que Ele cuide. E essa é a parte que dói, porque a gente acha que segurando aquilo a gente está garantindo alguma coisa, quando na verdade a gente só está atrasando o presente que Ele quer entregar no lugar. O terceiro movimento é o do plantio. E aqui presta atenção, porque esse é o movimento que sela o pacto. Você precisa fazer ainda essa semana algum gesto concreto que mostre para Deus e para si mesmo que você está dando a resposta. Pode ser uma oferta, pode ser uma reconciliação com alguém, pode ser pedir perdão a um filho, a um pai, a um irmão, pode ser começar um livro espiritual e ler todo dia, pode ser separar um horário fixo de oração, pode ser parar de falar mal de alguém. Pode ser começar a estudar algo que vai te tirar daquele emprego ruim. Tem que ser uma ação. Não pode ser só sentimento, porque o céu se move com ação. Tiago, capítulo 2, é claro, a fé sem obras é morta. E é por isso que muita gente reza, reza, reza e nada muda. Falta a obra, falta o gesto, falta o plantio. Quando você faz esses 3 movimentos, reconhecimento, desapego e plantio, dentro de um período curto, no máximo 7 dias, o céu se reorganiza ao seu redor. As coisas começam a se mover sozinhas. Pessoas que sumiram retornam. Portas que estavam emperradas se abrem. Dinheiro inesperado aparece. Doenças regridem, conflitos se resolvem. Não porque você ganhou um prêmio, mas porque você se alinhou. E quando você se alinha, o sistema inteiro do universo trabalha a seu favor porque é assim que Deus desenhou as engrenagens da criação. Eu já vi isso acontecer com centenas de pessoas. Uma senhora de 52 anos, de Belo Horizonte, que tinha perdido o emprego depois de 20 anos na mesma empresa. Ela aplicou esses 3 movimentos, soltou o ressentimento que tinha do chefe, plantou começando um curso de bolos no Senac, e em 3 meses estava ganhando o dobro do que ganhava antes, trabalhando para ela mesma. Um senhor de Recife, 68 anos, com diagnóstico de coração comprometido, fez o desapego de um filho que vivia em conflito com ele, pediu perdão de verdade, fez as pazes, voltou aos exames e os médicos não acreditaram na melhora. Não foi milagre solto no espaço. Foi alinhamento, foi resposta, foi obediência. E é exatamente nesse alinhamento que o livro sagrado atua. Por isso eu preciso parar mais uma vez e te falar diretamente. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é a estrutura prática que vai te pegar na mão e te conduzir nos próximos 21 dias, passo a passo, em cada uma dessas etapas que eu acabei de te explicar. O dia 1 é exatamente o dia do reconhecimento, com a oração específica de rendição. O dia 2 é o dia do mapeamento dos acordos silenciosos. O dia 3 é o dia do cancelamento das maldições familiares, com a palavra específica de quebra. E assim segue, até o dia 21, que é o dia da consagração, onde você sela o pacto com o Pai e entra no novo ciclo. Em 21 dias, o cérebro forma um novo hábito, o coração forma uma nova crença e o espírito recebe uma nova autoridade. É ciência aplicada à fé. É espiritualidade prática. E foi feito sob medida para o brasileiro acima dos 35 anos, que já viveu muito, já sofreu muito e agora precisa colher o que merece nos próximos anos. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E eu preciso te avisar com muita seriedade agora, porque a próxima coisa que eu vou dizer, talvez você nunca tenha ouvido um produtor de conteúdo dizer. Esse livro sagrado já foi alvo de tentativas de remoção. Já tentaram apagar o link várias vezes. Já tentaram silenciar esse canal. Por que o sistema? E quando eu falo sistema, eu não falo só do governo ou da mídia. Eu falo de toda essa estrutura espiritual que se beneficia do brasileiro confuso, doente, endividado, separado. Esse sistema não quer que você acorde. Esse sistema lucra com o seu medo. Esse sistema engorda com a sua dúvida.
E um livro que ensina o brasileiro acima dos 35 anos a sair desse ciclo é um livro perigoso para essa estrutura. Por isso, baixe agora. Não amanhã. Não depois de pensar. Agora. Vai no primeiro comentário fixado, clica no link, garante o seu acesso ao livro sagrado e vem aqui embaixo, no comentário desse vídeo, escreve com as suas próprias palavras: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Cada vez que alguém escreve essa frase, o algoritmo entende que esse vídeo precisa chegar em mais pessoas que estão sendo chamadas nesse momento, e você se torna instrumento de salvação de outros irmãos e irmãs que estão tão travados quanto você esteve. Essa é a oferta que você faz nesse vídeo, e ela conta no céu. Agora, antes de a gente fechar, eu quero te entregar uma última verdade. Uma verdade que vai responder à pergunta que está martelando na sua cabeça desde que esse vídeo começou. E a pergunta é: por que eu? Por que comigo, Deus? Por que tudo isso na minha vida? Todo esse peso, toda essa demora? Todos esses anos esperando uma virada que parece que nunca chega? Por que comigo, Senhor? E eu vou te dar a resposta exata, com a autoridade de quem estudou as Escrituras por anos e viu centenas de histórias. A resposta é a seguinte: porque você foi escolhido para ser uma testemunha. Você foi escolhido para ser a prova viva, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, de que Deus existe e de que a vida pode mudar mesmo depois dos 40, dos 50, dos 60 anos. As pessoas comuns, com vida confortável, não testemunham nada. As pessoas que nunca caíram não inspiram ninguém. Quem testemunha é quem caiu e levantou. Quem inspira é quem foi quebrado e foi remontado. Quem prega o evangelho com poder é quem foi resgatado do fundo. E é por isso que a sua vida foi tão dura. Não porque Deus te abandonou, mas porque Ele estava forjando em você um testemunho que vai sacudir gerações. A sua dor não foi em vão. Os seus anos não foram desperdiçados. As suas lágrimas foram coletadas uma a uma. Cada noite mal dormida, cada conta atrasada, cada relacionamento desfeito, cada porta fechada, cada sonho engavetado, tudo isso é matéria-prima para a história mais linda que Deus está prestes a escrever na segunda metade da sua vida. E essa segunda metade começa exatamente no dia em que você responde a Ele. Que pode ser hoje. Que precisa ser hoje. Então toma uma decisão agora. Olha para a câmera, respira fundo e faz uma escolha. Você vai responder ao chamado ou vai continuar adiando? Vai dar o passo ou vai esperar a vida passar? Vai obedecer enquanto tem tempo ou vai chegar ao final dos seus dias arrependido do que não fez? Não tem meio termo nessa história. Não tem um pouco sim, um pouco não. Hoje é dia de decisão. Comenta aqui embaixo a sua resposta. Escreve: Pai, eu respondo. Aqui estou. Manda que eu vou. E faz isso agora, antes do vídeo acabar, antes do seu coração esfriar, antes da rotina te puxar de volta e você esquecer o que sentiu nesses minutos. E para selar tudo o que você ouviu hoje, para você não sair daqui apenas inspirado, mas sair daqui transformado, baixe agora o livro sagrado 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Esse livro sagrado é a continuação direta dessa mensagem. É o caminho prático que vai pegar tudo o que você sentiu nesse vídeo e transformar em vida diária, em hábito, em vitória concreta. 21 dias separam quem ouve de quem vive. E você foi chamado para viver. Comenta aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital, e atravesse para o outro lado da sua história. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem. Porque enquanto você espera o seu milagre, alguém está esperando que você seja o canal do milagre dele. Que Deus te abençoe. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente, e que essa seja a semana em que tudo começa a mudar para você. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá, fica firme, fica obediente e responde ao Pai, Ele está esperando você.